Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 21ª aula de Programação Estruturada e Orientada a Objetos. Na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo através da utilização de objetos. Vimos também atributos e métodos estáticos, vimos a classe string e as listas. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos construtores. E, conforme já vimos, sempre que queremos criar um objeto de uma classe, vamos utilizar a palavra new acompanhada de um construtor. E o que seria um construtor? Aqui nós temos o conceito dos construtores, onde ele é um método especial para a criação e inicialização de uma nova instância de uma classe. E esse construtor de uma classe tem, por definição, o mesmo nome que a classe. Então, aqui nós temos uma figura que exibe dois exemplos de construtores para a classe conta que utilizamos em exemplos anteriores. Então, no primeiro construtor, cria objetos já atribuindo os mesmos valores passados como parâmetros para os atributos número, nome titular e saldo, como podemos observar bem aqui. Já no segundo construtor, ele vai receber como parâmetros valores apenas para atributos número e nome titular, e atribuir o valor 0 ao saldo, como vocês podem observar bem aqui. E notem que está sendo utilizada a palavra reservada des, que serve para diferenciar os atributos dos parâmetros de mesmo nome. Aqui nesta outra figura, nós temos o código de programa que cria dois objetos da classe conta, utilizando cada um dos construtores apresentados no exemplo. Então, notem que na criação do objeto C1, foi chamado o construtor que recebe 3 parâmetros, enquanto na criação do objeto C2, foi chamado outro construtor que recebe apenas 2 parâmetros. Como vocês podem observar bem aqui, o C1 tem 3 parâmetros e o C2, 2 parâmetros. Então, a conta referenciada por C1 terá como valor 1 para o atributo número, o valor 0 para o atributo nome titular e o valor 0 para saldo. Então, o Java define como construtor padrão para classes que não tem nenhum construtor definido. E o construtor padrão não recebe nenhum argumento. E no exemplo apresentado anteriormente, como a classe conta não tinha construtores definidos, o Java utilizou o construtor padrão para instanciar os objetos. Todavia, a partir do momento em que declaramos um construtor, o construtor padrão deixa de existir. E agora, nós vamos ver os sistemas orientados a objetos. E quando falamos em sistemas, estamos falando de programas complexos que implementam a solução de um problema complexo. Então, praticamente todos os objetos estão relacionados uns com os outros. Então, é preciso haver uma comunicação. E essa comunicação é realizada através de um mecanismo chamado de troca de mensagens. Aqui nós temos um exemplo onde temos uma situação de um computador tentando se comunicar com uma impressora. Então, como mostrado na figura, o computador envia os dados em forma de mensagem para a impressora, que realiza sua tarefa de imprimir o conteúdo do documento em papel. Aqui, nós temos um exemplo de troca de mensagem com um objeto da classe carro. Então, este código dentro da classe main envia uma mensagem para definir um atributo e outra para recuperar a placa do carro. Em Java, a troca de mensagem representa mudança ou leitura do estado interno do objeto através da alteração de um de seus atributos e também a chamada a um dos métodos do objeto que representam seu comportamento e as tarefas que são capazes de desempenhar. Então, nos sistemas orientados a objetos, quando objetos de classes distintas possuem uma troca de mensagens frequentes, por possuírem uma alta dependência forte ou cooperarem entre si por objetivos mútuos, é comum estabelecermos um relacionamento entre classes. E, no exemplo apresentado anteriormente, tínhamos um computador solicitando a impressão a uma impressora. Então, a classe computador possui um relacionamento com a classe impressora.
E este relacionamento costuma ser definido através de cardinalidades. E o que seria uma cardinalidade? É um conceito importante para ajudar a definir o relacionamento, que esse relacionamento pode ser de 3 tipos: um para muitos, muitos para muitos. Então, quando relacionamos coisas no mundo real, fazemos o relacionamento de forma natural e espontânea. E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de cardinalidade. Quantas pessoas cabem em um carro? Na maioria deles, é no máximo 5, não é mesmo? Entretanto, uma pessoa pode estar em quantos carros ao mesmo tempo? Só um. Então, aqui neste exemplo, nós temos um relacionamento chamado de um para muitos, porque um carro para muitas pessoas. No segundo exemplo, nós temos quantas seções um gerente chefia? Um gerente vai chefiar uma seção. Então, neste exemplo aqui, nós temos um relacionamento chamado de um para um, ou seja, um gerente para uma seção. Com um computador, posso imprimir em quantas impressoras? Com um computador, posso imprimir em várias impressoras. Então, aqui neste exemplo, nós temos um relacionamento de um para muitos, porque temos um computador para muitas impressoras. Então, vamos ligar a classe carro à classe pessoa, fazendo com que uma pessoa possua um carro e esse carro só possa pertencer a uma única pessoa. Assim, seria um relacionamento de um para um. Então, a classe carro pertence a alguém. Então, iremos adicionar um atributo chamado dono, que é do tipo pessoa, e os seus respectivos métodos. Aqui nós temos a classe carro, com os atributos, e aqui os respectivos métodos. Então, observe a linha 20, bem aqui, ó. E veja que a classe main vai enviar uma mensagem para o objeto carro, recuperando o seu dono, um objeto da classe pessoa, e esse recebe uma mensagem para que retorne o seu nome. Então, a troca de mensagens é comumente denominada de chamada de método. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através dos construtores, onde aprendemos o que é um construtor, vimos a sua definição, e vimos também os sistemas orientados a objetos, onde aprendemos que ele possui cardinalidades, vimos o que é isso, e que possui 3 tipos de cardinalidade, que vai ser os relacionamentos um para muitos e muitos para muitos. Então, estas são as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.